Boa tarde, professor Fred. Boa tarde, Fernando. É um prazer recebê-lo aqui, toda a sua equipe. E vai ser muito agradável rememorar um pouco da nossa passagem lá pela universidade, falar um pouco do passado e do futuro dela. O senhor nasceu em Cuiabá? Eu nasci em Mato Grosso, Campo Grande, na época que o estado ainda era uno, né? E nasci que a família da minha mãe é toda de lá, de Campo Grande. E ela, quando ia passar pelo parto, ela procurava a companhia da mãe e das irmãs. Mas foi nascer e imediatamente já retornar a Cuiabá. Então eu me sinto mato-grossense, cuiabano e campograndense. E vivi, inclusive, algumas singularidades, dado a rivalidade Cuiabá e Campo Grande, né, que foi muito acirrada no período em que se falava em divisão do estado de Mato Grosso. E eu vivi a singularidade de ser um cuiabano campograndense, né? E foi com uma certa tristeza e melancolia que a gente viu a divisão do grande estado de Mato Grosso, né? Mas é isso, sou nascido em Campo Grande, mas um cuiabano, né? Inclusive, Me aquela considero casa assim. maravilhosa é na rua Campo Grande. É, exatamente. A nossa família toda, ela tem as suas raízes bem fincadas na rua Campo Grande, né? Ali cortando com a Comandante Costa, né? A casa onde foi edificada pelo meu bisavô, né? O pai do meu avô, Júlio Miller, pai do Fenelon Miller, do senador Filinto Miller, que nasceu ali naquela casa, né? Então, nós temos assim raízes muito bem fincadas ali na rua Campo Grande, em Mato Grosso, de maneira geral. Por muitos anos residiu Dona Maria e seu Júlio Miller, né? Pelo lado paterno, a nossa origem remonta da família Miller, que a sua origem é um médico alemão, né, que se transferiu, era um estudante médico, recém-formado em medicina, e ele veio fazer um trabalho de pesquisa em doenças tropicais aqui no Brasil. Era um médico idealista, né? E aqui, com 30 anos de idade, ele contraiu a malária e acabou se casando com uma moça uma viúva, né, que tomou conta dele no período em que ele teve malária, e ele acabou contraindo núpcias aqui em Cuiabá em 1848, se não me engano, e dessa união eles tiveram um filho, e esse médico alemão morreu aos 33 anos de idade, né? Mas deixando a sua semente, que deu origem depois a toda a família Miller aqui de Mato Grosso, né? Pelo lado materno, a nossa família vem da origem de Ponce, né? Generoso Paz Leme de Souza Ponce, que participou da Guerra do Paraguai, teve uma história em Mato Grosso, uma história política de Mato Grosso, né? Foi governador de Mato Grosso, foi deputado, né, e senador da República. Generoso Ponce tem uma longa história também aqui em Mato Grosso, que é o avô da minha avó Maria Miller, né? Maria Miller é Ponce de Arruda, né? E o meu avô, Júlio Strelberg Miller, na sua união, deram origem, então, a essa linha da família Miller, Ponce de Arruda Miller, aqui em Mato Grosso, que tem uma história já cravada aí de quase 200 anos aqui na nossa região, né? Uma história de muito trabalho, uma história de muito idealismo, né? De muita participação na vida social, na vida política do estado de Mato Grosso, né? E que gravou o seu nome na história do século XX, principalmente, né? Mas já anteriormente, desde Generoso Ponce, como eu falei, na Guerra do Paraguai, ainda com 18 anos de idade, Generoso Ponce participou da Guerra do Paraguai, né? E então é uma história, né, de longa data, né?
e do qual eu me orgulho muito, viu, Fernando? É uma coisa que a gente guarda com muito orgulho. Com certeza, todos nós temos o maior orgulho do Sr. Júlio Miller. Eu, quando criança, descia pela rua Campo Grande, a turma que descia da escola técnica, e ficávamos naquela escadaria conversando. Uma certa hora aparecia o Sr. Júlio Miller, com bocalhuva, nos dava bocalhuva e falou: olha, crianças, já conversaram demais, agora está na hora de almoçar. E aí a gente sai. Você lembrou um aspecto que é muito marcante na personalidade do meu avô. Ele gostava muito de criança e tinha uma maneira muito especial de tratar as crianças. E a maneira que ele tratava era essa, dando bocaiúva, por exemplo. São vários relatos de pessoas que têm, né, que passavam ali de frente à casa dele, e ele mandava a garotada esperar, e ele entrava na casa e trazia as bocaiúvas, ou as frutas de maneira geral, da fazenda Abolição, a fazenda da sua propriedade, né? A lembrança do nome de Júlio Miller, meu avô, também resgata assim, muita coisa da minha memória, né? O meu avô Júlio, ele teve também uma participação importante na política de Mato Grosso e em Cuiabá, particularmente, né? Durante o seu governo, quando se falava muito de transferência da capital de Cuiabá para Campo Grande, o Júlio Miller, ele intensificou as obras oficiais como interventor do Estado, priorizando Cuiabá como capital, né? Cuiabá tem uma história de isolamento, de muita dificuldade de acesso aos grandes centros do país, né? O grande caminho era o caminho fluvial, né? pela bacia do Paraguai, chegando aqui até o porto do Rio Cuiabá. Havia muita dificuldade de acesso, inclusive foi no governo do meu avô, Júlio Miller, né, que governou Mato Grosso de 1937 a 45, que se abriu a primeira estrada ligando Cuiabá ao centro-sul do Brasil, né? E com a edificação de pontes e abertura de estradas no final da década de 30, início da década de 40, né, o que hoje é a BR-364. E Júlio Miller fez um governo extraordinário para Cuiabá, que solidificou Cuiabá como capital do Estado, e a partir de então, né, os sulistas de Mato Grosso, que estavam mais próximos de São Paulo e tinham as facilidades da expansão da ferrovia noroeste do Brasil, chegando a Campo Grande, trazendo todo aquele progresso em Campo Grande, eles mudaram o discurso de mudança de capital para a divisão do Estado de Mato Grosso, né? Porque após o governo Júlio Miller e as obras oficiais no Estado, a infraestrutura toda da administração pública, né? A abertura da Avenida Getúlio Vargas, o Palácio do Governo, a Secretaria-Geral do Governo, a instalação do Fórum de Cuiabá, dentre alguns exemplos, né, que consolidaram Cuiabá como capital do Estado, né, na década de 40. Né? E a partir de então não se falou mais em mudança de capital, falou-se em divisão do Estado de Mato Grosso. E Cuiabá permaneceu então como a eterna capital de Mato Grosso, como o meu avô falava, né? Cuiabá, eterna capital de Mato Grosso, é o portal da Amazônia. Ele já na década de 40 dizia: Mato Grosso será o celeiro do mundo, né? As terras férteis e o clima regular que nós temos aqui na nossa região propicia uma agricultura que no futuro vai se constituir no celeiro do mundo. Ele falava muito isso, né? E Cuiabá é o portal dessa entrada, é a porta de entrada da Amazônia, como se deu depois na década de 70 e na década de 80, e agora cada vez se aprofundando mais essa questão da expansão das fronteiras agrícolas, que já aconteceu em Mato Grosso, e a consolidação, né, desse processo de colonização do Estado e ocupação das terras férteis e produção econômica e toda essa pujança e riqueza econômica, né, e que a gente
voltando um pouco ao passado, tem que dar o devido crédito a todas aquelas famílias que desde o século XVIII estão aqui, né, vivendo, trabalhando, passaram o século XIX, século XX, e agora nós temos uma realidade assim bastante promissora, né, de riqueza, de desenvolvimento, que só foi possível mediante essa contribuição que nós tivemos dos nossos antepassados, né? E o meu avô Júlio Miller, ele se inscreve na história de Mato Grosso, e principalmente aqui no norte e em Cuiabá, como uma personalidade decisiva, né, na aceleração desse processo, né? Ele, juntamente das pessoas, dos cuiabanos ilustres, os matogrossenses ilustres, que consolidaram, né, essa nossa Cuiabá, que tem muito pouco a ver com a Cuiabá do nosso tempo, né, Fernando? A Cuiabá que nós conhecemos aqui na década de 50, eu nasci em 1950. Na década de 60, aquela Cuiabá muito tranquila, muito serena, hospitaleira, em que todas as pessoas se conheciam, em que as pessoas dormiam com as janelas e portas abertas, que as pessoas tinham uma solidariedade extraordinária, os vizinhos tinham uma relação de fraternidade, de amizade, enfim, era uma sociedade bem diferente dessa sociedade moderna que a gente vê, com toda essa correria, esse processo do sucesso a qualquer preço, né? E, enfim, essa Cuiabá que a gente olha um pouco e sente muitas saudades dessa época, né? Uma época em que nós formamos o nosso caráter, dessa época que nós constituímos a nossa educação. E aí a gente tem que abrir um parênteses, né? Uma Cuiabá que já tinha uma cultura e uma educação herdada de muitos anos antes, né? É uma coisa que caracteriza o povo cuiabano, a preocupação com a leitura, com as experiências de fora, do estrangeiro, ou mesmo de outras partes do Brasil, né? Aqui nós editamos revistas, houve um movimento feminino, inclusive a minha avó Maria Miller participou ativamente, né, do jornal A Violeta, em que se discutiam temas do interesse, no início do século XX, temas do interesse geral da sociedade econômica, né? A estrada de ferro que está chegando em Cuiabá, desde aquela época, na década de 20 do século passado, as mulheres discutiam a importância de Cuiabá ter um acesso também com a estrada de ferro para trazer o progresso, etc. Isso tudo acontecia de uma maneira que fazia parte da cultura cuiabana, né? E interessante dizer que, naturalmente, Cuiabá era uma cidade muito mais pobre, né? Era uma cidade muito pobre, né? Não haviam grandes riquezas, né? Era um processo de pobreza, mas aquela pobreza compartilhada também, né? Havia muita... Mas não havia miséria, né? Porque a natureza era muito farta também, ela era muito dadivosa, né? Nós tínhamos aqui o rio Cuiabá, você deve se lembrar, né? Quando tinha a lufada, a subida dos peixes, ali na ponte, da ponte Júlio Miller, que é a ponte que meu avô, no governo dele, edificou e que hoje leva o nome dele, nós víamos ali milhares de toneladas de peixe, né? As pessoas abatiam peixe para fazer azeite, para fazer iluminação pública em Cuiabá, né? do azeite do peixe. Quer dizer, a proteína era secundária, havia tanta oferta, tanta coisa, que era até secundária. Essa foi a Cuiabá que, nesse tempo de 40, 50 anos, ela sofreu essa transformação brutal, né, extraordinária, e com reflexos, né, na maneira de viver, na maneira de pensar e etc. Aquela Cuiabá tranquila, solidária, segura, né? Quer dizer, a Cuiabá de absoluta segurança, de confiança, né, das pessoas. Essa Cuiabá dá lugar hoje a uma Cuiabá de desenvolvimento econômico, de muita riqueza gerando, etc., mas também com as mazelas decorrentes do desequilíbrio social, do desequilíbrio econômico, das grandes concentrações de riqueza, enfim, essa
esse Mato Grosso moderno, e que nós temos também, a partir dessa nossa consciência, temos um papel aí a colocar aos jovens para o futuro, né, no sentido de buscar resgatar um pouco dessa questão da solidariedade humana, de um processo de procurar ver pelo lado do companheiro, né, do irmão, que sofre muitas vezes muitas dificuldades, e a gente tem que ter esse espírito solidário e resgatar isso dentro de políticas mesmo, políticas sociais, políticas culturais, né? E esse é o grande desafio do Brasil hoje, né? É o grande desafio de retornar a esse equilíbrio com maior justiça social no nosso país, né? E que a universidade tem um papel preponderante nisso, né? A universidade, como uma instituição de ensino superior, e como você bem relembrou, né, foi um marco na nossa sociedade, né? A Cuiabá, ela tinha muita cultura. Eu estava falando e eu posso dar o exemplo das oportunidades educacionais, da educação pública que nós tínhamos aqui em Cuiabá, né? Da Escola Modelo Barão de Melgaço, onde eu cursei o meu primário, né, que tive professoras extraordinárias, né? Eu me lembro da professora Almira Morim, mãe de Wanda Marchetti. Foi uma professora que me alfabetizou, né, e que me adotou também. Eu tinha uma verdadeira paixão por ela e ela por mim também na minha infância. Tive a felicidade lá também da professora Diva, que era diretora da escola, disciplinadora, né? Era uma pessoa em que todos os alunos eles tinham um formato a cumprir na sua higiene pessoal, na sua apresentação, com o seu uniforme, enfim, lições básicas de civilidade, né? Que ela colocava assim com muito peso. Depois do primário, antes de chegar ao ginásio, passei pela professora Gracildes Mello. A professora Gracildes foi uma experiência fabulosa. Eu me lembro bem que ela abriu a possibilidade me apresentou a literatura brasileira, né? A professora Gracildes tinha uma maneira de ensinar em que ela se doava muito, ela falava da sua experiência pessoal, né? Ela se entregava para as pessoas, né? Então a professora Gracildes é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa e passou por muitas gerações. O meu filho, preparando-se para concurso, e foi aprovado na Receita Federal, ele foi aluno de português da professora Gracildes do ano passado, né? Uma mulher com mais de 90 anos de idade e ainda se dedicando também à nobre causa da educação, que é um exemplo da minha avó Maria Miller também. A minha avó Maria Miller, com 95 anos de idade, ela fez uma grande campanha. Desculpe, Fernando. A lembrança dos mestres queridos, né, me afeta mais da conta. E eu só estou começando, né? Estou ainda no intervalo do primário para o ginasial, né? A professora Gracildes, que eu estava falando, é uma marca extraordinária na lembrança, assim como a minha avó fez um trabalho de alfabetização na periferia carente de Cuiabá. Posteriormente fui ao Ginásio Brasil, que também era um colégio, muito obrigado, Lê. Era um colégio que estava se implantando pelas mãos do extraordinário mestre que foi o Cesário Neto. Professor Cesário Neto, que pensou e edificou ao lado de uma dezena de bons cuiabanos aquela proposta educacional do Ginásio Brasil, que contava lá com o professor Domingos, com a professora Ana Benedita, o professor Domingos na matemática, a professora Ana Benedita no inglês. Tá bom. Deixa eu dar um tempinho aqui. E
essa experiência do Ginásio Brasil com o tio Gastão Miller também, professor de História, né? Tantos outros professores extraordinários que a gente teve, o professor João Crisóstomo Figueiredo, que era um professor da matemática também, né? A Ana Lúcia, filha do professor Cesário Neto, professora de português também no Ginásio Brasil. E era uma proposta educacional também que gerou extraordinários feitos, né? O senhor fez, então, o ginásio, primário, o secundário em escolas públicas em Cuiabá? Escolas públicas em Cuiabá, todas boas. Excelente, um padrão extraordinário. Os professores todos viviam a escola, se doavam ali, era uma coisa espetacular, né? E, posteriormente, né, quando nós chegávamos já na idade de cursar o nível superior, o curso universitário, a grande referência de Cuiabá era o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Um pouco menos Belo Horizonte, né? Mas já na década de 60, Brasília já era uma realidade, né? A Universidade de Brasília já se apresentava também como uma promessa, aquele projeto extraordinário de Darcy Ribeiro. E, dada a proximidade de Cuiabá, eu imediatamente botei Brasília no meu foco, né? E falava para o meu pai, eu quero estudar em Brasília, vou acabar aqui o segundo grau, e a minha ideia é ir para Brasília, né? E tínhamos, né, em função do tio Filinto era senador da República e era chefe de gabinete dele, um primo do meu pai, o Antônio Corrêa Pacheco, e um primo querido, ele ofereceu a casa dele para que pudesse me hospedar e acolher para eu fazer tentar lá o segundo grau, né, a segunda etapa do segundo grau e o ensino superior. E assim eu fui para Brasília em 1966. Né? Brasília estava recém-fundada, estava começando a construção. Então eu vivi esse período que foi o período da construção de Brasília, né? Da Constituição de Brasília, né? E ali em 66 fiquei, depois prestei o vestibular em 1969, fui aprovado para o curso de Economia na UNB e ali cursei mais 4 anos o curso de Economia na Universidade de Brasília, né? E imediatamente, quando me formei, eu me formei no dia 22 de dezembro, eu colei grau, de 1972. No dia 23, a 1h da manhã, eu já estava com a minha mudança pronta e já estava na estrada, vindo embora para Cuiabá. Então, já no primeiro dia de formado na UNB, eu já vim embora e a minha intenção já era chegar em Cuiabá para trabalhar.